Começa agora o seu programa de entrevistas, podcast Campos Brancos. Apresentação, Euzenir Alves. A paz do Senhor Jesus começa mais uma vez o nosso podcast Campos Brancos e como eu prometi na semana passada, a gente vai continuar trazendo os alunos do curso de missões para que você conheça. São pessoas abnegadas que decidiram entregar a vida em prol da causa do Mestre. Às vezes a gente fica achando que nós estamos bem, mas nós não vamos. A gente até para enviar temos dificuldade, porque a parte mais fácil de fazer missões é exatamente contribuir. Porque missões são feitas assim, com os pés dos que vão, e essa turma que está treinando é para ir, com o joelho dos que intercedem e com a sua contribuição. E a minha primeira pergunta, você contribuiu com missões esse mês? Não acredito. Então vamos lá contribuir, como é que a gente faz? Vai na secretaria da igreja e faz a contribuição. Mas se você tiver dificuldade em ir na secretaria da igreja, você pode fazer um Pix para a SEMAD. E anota aí o Pix que eu vou passar para você, é o CNPJ 322-652-360001-46. Repetindo, 322-652-360001-46. Ou se você tiver com o celular aí na mão, você pode apontar para o QR Code que tem aí na tua tela e fazer a sua contribuição. Contribua de acordo com o que Deus colocou no teu coração. Ah, Deus não colocou. Colocou, você não está querendo ouvir, mas na hora que eu comecei a falar, você já sabia com quanto iria contribuir. Então, contribua. Depois você pode fazer prova de Deus e veja se Ele não te dá boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, sabendo que Deus não deve nada para ninguém. E tudo aquilo que nós fazemos em prol da causa dele, o beneficiado somos nós. Quando você contribui com missões, quando você ora por missões, quando você vai ao campo missionário, quem está sendo abençoado é você. Dê glória a Deus, porque você foi escolhido para fazer isso. Dito isso, nós estamos com a turma de 40 alunos. Essa é a turma de número 59, formada por Imperatriz, pela SEMAD. A SEMAD somos todos nós. Eles passam 70 dias aqui. Eles esquecem tudo que sabiam até aqui e começam tudo de novo, porque eles estão se preparando para fazer missões em qualquer lugar que Deus os mandar. E Deus pode mandar fazer missão na cidade deles ou num país totalmente distante. Então, a gente está conhecendo esse pessoal e eu tenho hoje um casal que mora em Serra Talhada, olha a distância, está lá no Pernambuco, veio aqui fazer missão. Eu podia dizer alguma coisa sobre vocês, mas não ia dizer nada, né? Eu não conheço vocês. Então, irmã Zeneide, irmão gente, é Demógenes e Zeneide. A paz do Senhor Jesus, e quem são vocês? Quem é o Demógenes? Quem é a Zeneide? Paz do Senhor, minha querida. Eu sou Demógenes, sou o marido. Gostei, começou dizendo sou o marido. Primeiro sou filho, sou Demógenes marido, sou Demógenes pai e sou Demógenes servo. E a Zeneide é quem? Como é que você se define? Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu sou a esposa. Ela é crente. De Demógenes, mãe, filha. E em 82, eu e minha família, a gente sai de Serra Talhada e a gente vai morar no Tocantins, na época Goiás. E lá a gente teve a experiência de aceitar Jesus. Em 89, a gente retorna para a Serra Talhada. E ele, morando bem perto de Serra Talhada, na cidade de Floresta, e ele vai para a Serra Talhada e depois a gente se conhece em Serra Talhada. E a gente teve um período que a gente vai, junto com uma das minhas irmãs, para Araguaína. É a primeira experiência dele aqui, bem perto de Imperatriz, Tocantins. E através dessa vinda da minha família para cá,
a gente tem essa experiência marcante de estarmos aqui, nesse curso em missões, né, na SEMAD. Irmão Demógenes, a sua perspectiva, o curso de missões era o que o senhor já viu até agora ou é diferente? A realidade não é bem o que você pensava? Olha, quando o pastor Ramos me fez o convite, eu fiquei muito ansioso. No momento nós passávamos por uma dificuldade, pela maior dificuldade da nossa história. Minha esposa tinha descoberto que estava com câncer naqueles dias, e ele me fez a proposta, eu aceitei a proposta, mesmo sabendo que nós iríamos encarar uma peleja muito grande, que era o tratamento de câncer na tireoide, gravíssimo, que a gente iríamos começar. Aceitei o desafio, tive a oportunidade de passar aqui há 2 anos atrás para a convenção em Açailândia, e ele me fez novamente o convite, e eu fiquei encantado quando eu tive um pouco de conhecimento do que era a SEMAD. Quando eu vim para conhecer na prática, como agora, encantou-me. Mesmo com o meu conhecimento, com o tempo que eu passei estudando, me dedicando ao seminário teológico, a curso de missiologia, aqui me surpreendeu. Aqui é mais prática, né? Pela disponibilidade, pelos professores que não são professores, apenas professores de título, mas professores que vivem a prática. Missionários que foram para o campo missionário e que viveram a vida de missões na prática e não por informações. Então isso me deixou êxtase e me deixou mais convicto de que quando eu vinha com aquela perspectiva desse curso, desse treinamento, desse preparo, quando eu cheguei aqui eu fui surpreendido por a disponibilidade da SEMAD em preparar homens, mulheres e jovens para estarem prontos para servir o Senhor e prestar um serviço de missões para o reino. Já são mais de 2.500 missionários formados aqui. Muitos deles estão no campo, muitos já foram e voltaram, muitos estão aguardando a hora de ir. Mas como é que é feito esse curso? São 70 dias, eles ficam aqui, tomam café, almoçam e janta. Você sabe quanto é que a gente cobra deles? Nada. A SEMAD somos todos nós. Então, se você está em casa agora, está nos assistindo, vem aqui conhecer essa turma. Quem sabe você traz um pouquinho, um bode, alguma coisa do gênero, né? E a gente está recebendo tudo. O pastor Raul, Deus colocou na visão dele que esse curso deveria ser ministrado a custo zero para quem está treinando. Por quê? Porque eles já estão dando a melhor parte. Eles estão dando a vida. A gente dá só a alimentação. É muito mais fácil da alimentação do que a vida, né? Aí, me diga uma coisa. O senhor ouviu falar do curso através do Ramos. E aí veio. Até agora já tiveram algumas aulas. Qual aqui impactou a vida de vocês? A sua e a sua. Não pode ser a mesma. Eu sei que vocês são a mesma carne, mas pensam diferente. Olha, a aula que me impactou e o professor que me impactou com a experiência e a prática foi o Gideon. As suas aulas me deixam êxtase devido à disponibilidade, o amor e a presteza dele em servir ao reino. Isso abriu a minha mente e me trouxe mais força, determinação, coragem. As suas experiências, como ele pôde estar um período no Afeganistão e ali na região do Oriente Médio, isso me trouxe convicções de que verdadeiramente precisamos estar pronto para fazer missões. Gideon é top. Ele está indo agora para a Europa. Eu estou morrendo de saudade antecipada, porque a gente fazia uma dupla muito boa. Eu falava muito, ele falava pouco, mas a gente entrava num acordo. Olha, não estou desprezando os demais professores. Não, eu sei, claro. Todos eles são excelentes. Mas isso ainda vai ter muita aula boa, você não tem noção. Estou perguntando até agora, né? E a senhora? Qual foi a aula que impactou a senhora? Irmã, antes de falar sobre isso, eu quero agradecer a todos os doadores que nos doaram, né, a alimentação. E eu tenho certeza também que surgirão outras doações e que Deus em Cristo continue abençoando vocês. E a antropologia, como o meu esposo falou, com Gideon, e tem marcado minha vida porque eu não tinha parado ainda para analisar as outras culturas.
e a fundo do que realmente como eles vivem, como ele nos deu um questionário para responder, a cultura é santidade. E aí veio, porque foram perguntas muito complexas, e aí a gente teve que, às vezes, concordar, discordar, e a gente, através de pesquisa, abriu a nossa mente, e juntamente com ele, isso aí foi dada a resposta, e assim a gente vê que outros mundos bem diferentes, né, do que a gente vive. O nosso mundinho é tão pequeno, né? A gente parece que vive numa bolha quando a gente começa a ver como vivem as outras pessoas, né? E, meu Deus, está todo mundo no mesmo lugar. A gente está vivendo na mesma terra, no mesmo planeta, como é diferente. Mas até dentro do nosso próprio país, há uma diferença enorme de cultura. Você assiste um culto, por exemplo, no Rio Grande do Sul, aí vai assistir um lá em Curralinho, na Ilha do Marajó, nada a ver, entendeu? Você assiste um culto aqui em Imperatriz, aí vai assistir lá numa aldeia, nada a ver. E é todo mundo mesmo valor. O valor da alma é o mesmo valor, né? E às vezes a gente pensa que a nossa vale mais, ou vale menos, né, do que o povo desenvolvido. E na realidade, Jesus morreu por todos. Agora precisa de gente disponível para dizer isso. Para quem não sabe, a minha pergunta, vocês são casados, têm 2 filhos, mas se o chamado de Deus para vocês não for para ficar em Serra Talhada evangelizando o povo de lá, se for para ir para um lugar que você não sabe, vocês estão disponíveis ou vocês estão fazendo curso para ficar no meio da parentela? E outra coisa, no coração de vocês, já tem um povo que você diz, eu quero ir para tal lugar? Da última vez que eu conversei com o meu pastor regional, o pastor Adeildo, eu estava na minha empresa e eu liguei para ele e disse, meu pastor, meu Serra Talhada acabou. É uma brincadeira, mas eu estava num momento muito crítico e naquele instante Deus tinha falado comigo e tinha dito para mim, confirmando mais uma vez, seu tempo aqui acabou. Eu liguei para ele e disse, meu querido, o meu tempo em Serra Talhada acabou. Então nós estamos à disposição de Deus e à disposição da diretoria da SEMAD. O que Deus e a SEMAD nos propôs, estamos abertos para fazer a obra do Senhor. Que seja no Nordeste ou em qualquer outro lugar do país, ou que seja transcultural. Mas o coração do Senhor, o coração de vocês, isso aí o coração fala a mesma linguagem porque vocês vão juntos no mesmo lugar. É que Deus uniu, o homem não separa. O coração de vocês tem um povo específico ou não? Para qualquer lugar eu vou. Porque às vezes a gente diz, não, eu vou para qualquer lugar, mas o coração já tem algo específico. No momento, eu sou sertanejo. Eu amo a minha cultura. Aonde eu chego, em qualquer parte do país, eu me apresento com um chapéu de couro, uma sandália choboi, como chamamos, e um borná de couro também, dependendo da ocasião. Amo a minha cultura. Se for para ficar no sertão, fico com todo o amor, com toda a presteza. Caso contrário, me desloque para outra parte do país, eu também estou para obedecer à voz do Senhor, o chamado. Mas eu acho interessante que a Bíblia diz que Deus, Ele cumpre o desejo do nosso coração. Como o Senhor diz, ama a sua cultura, ama ser sertanejo, e o sertão está tão carente. Nós trabalhamos, inclusive, no ano passado com temas, e um dos temas era o sertanejo, porque tem tanto lugar no sertão que não tem uma igreja, que não tem um missionário, que não ouve falar de Jesus, e a gente precisa, gente, Deus vai colocar vocês onde o coração de vocês manda, viu? Em nome de Jesus, e vai ser próspero o ministério. Agora, aquela câmara é sua para o senhor dizer por quê decidiu ser um missionário. Tanta coisa para fazer, empresa para cuidar, por que ser missionário? Olha, eu brinco muitas vezes e afirmo que nós não temos livre-arbítrio. Deus me fez uma proposta, me fez uma chamada em 1994 e eu dei um de acordo.
E teve um momento que houve um acidente de percurso na minha história, que foi um acidente de carro, e eu comecei a orar e na madrugada Deus falou comigo e disse, eu te fiz uma proposta, você aceitou. Eu disse, sim. Então ele fez a proposta, fez a chamada, eu aguardei o tempo chegar, o tempo chegou e eu estou disponível. Não vou dizer que estou pronto, mas estou aqui me preparando e no trabalho, com a mão no arado, o Senhor vai moldando, cortando as arestas e vai nos preparando para as circunstâncias serem superadas e o alvo ser atingido, que é pregar o Evangelho, fazer missões. Independente de qualquer circunstância, independente de qualquer dificuldade, eu me disponibilizei para o Senhor, com todo o meu coração. Okay. A senhora, no início do nosso papo, já estamos terminando a parte de vocês, viu? Mas no início do nosso papo, ele disse que foi chamado num momento muito difícil, que a senhora tinha acabado de saber que estava com câncer na tireoide. Como é que está isso aí? Oi, mãe, esse ano ainda eu vou ter que retornar para o Hospital do Câncer, porque eu estou em acompanhamento, mas o ano passado minhas taxas estavam muito bem e a médica até propôs para que eu fizesse o exame em Serra Talhada. E eu tenho certeza da cura. Porque, assim, eu estava com 63 quilos, fui para 33 e eu não parei de ir aos médicos. Eu comecei a fazer exame procurei reumatologista e terminei oftalmologista. E nenhum dos médicos descobria mas minhas taxas estavam normais. Meu Deus. E um dia, eu sentei à frente da minha irmã mais velha e ela viu o nódulo, dá para ver aqui a cicatriz, o nódulo da tireoide. E ela disse, Neide, você está com nódulo na tireoide. E meu esposo disse, não, mas ela perdeu muito peso. E então isso é normal. Isso dali eu fiquei curiosa e fui para fazer a ultrassom. E ao fazer a ultrassom, o médico disse, você está com um nódulo na tireoide de 4,5 centímetros. E ali, irmã, eu com máscara, foi lá no período da pandemia, Meu Deus. eu não respirei. E ficou dormente minhas mãos e eu saí desesperada, fui para a calçada, tirei a máscara e respirei. E as meninas disseram, o exame vai sair hoje, eu não vou conseguir aguentar mais nem um segundo aqui, eu quero ir para casa. Porque eu desabei naquele momento, porque horrível, eu né? estava bem, aparentemente, de saúde. Né? Aí, pronto, e eu perguntava a Deus. Aí, pronto, tive que fazer a punção, depois da punção, câncer, e de noite eu perguntava a Deus, e aí eu estou com câncer, e agora? A questão é que Deus trabalhou de uma forma maravilhosa, e eu fiz a cirurgia, e estou bem. Glória a Deus. Mas aí assim, irmã, deixar pai e mãe está sendo difícil para mim. Minha mãe com 87 anos, meu pai com 90, eu ajudava nesse suporte. E em setembro, a gente ficou sabendo que a gente vinha para cá e poderia ser que após o curso a gente ia para um campo. E uma das minhas irmãs, que me ajuda em Serra Talhada, me ajudava com meus pais, ela não suportou a carga. Eu não vou dar conta de cuidar dos meus pais. Calma. Vamos ter que colocar eles no abrigo. E meu Deus do céu, como está difícil Deus esse cuida. ID. Deus cuida. A gente fica procurando saída, Deus já tem a resposta, já tem a solução, já tem a saída, então acalma o coração.
Tá? Pode acalmar o seu coração. E Deus levantou uma irmã da presbiteriana para falar comigo esse período todo. Ontem eu falei com ela e foi o que a irmã acabou de dizer. Ela disse, Deus cuida. E eu pensei que chegando aqui eu não ia me concentrar. E eu estou concentrada. Glória a Deus. O chamado é para você. Estou fazendo os trabalhos normalmente e cada professor está fazendo com que eu acredite nesse ID, porque já questionaram, depois de velhos, nessa idade que vocês estão, vocês ainda têm chamada? Ainda vão para o campo? Vocês ainda nessa idade, vocês têm alguma coisa para oferecer para Deus? Mas Deus renova nossas forças. Quem faz esse tipo de pergunta, ele não conhece a Bíblia. Se ele conhecesse a Bíblia, ele ia ver que Caleb já tinha mais de 85 anos. Eu quero é um monte, eu vou subir lá, aquela terra é minha. Eles tinham parado para pensar, Débora tinha mais de 80 anos e estava aí julgando o povo embaixo de palmeira. A pessoa que pergunta, mas dessa idade não conhece a Bíblia. Bora conhecer a Bíblia? A palavra de Deus diz, errado é não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Vamos ler a Bíblia? É a melhor coisa que existe. Posso fazer uma pedaço? Pode. Eu quero ponderar aqui, irmãos, um acontecimento que nos deixou estarrecido. É que o tratamento, naturalmente, é 5 anos, sendo o paciente acompanhado pelo oncologista. E o tratamento dela foi um tratamento progressivo, de uma forma tão fantástica, que em 3 anos ela foi liberada do HCP, o Hospital do Câncer de Pernambuco, em 3 anos de tratamento. E ficou em aberto, se ela puder voltar, esse ano 2027, ela voltasse. E 2027, 26 e 27, são as 2 últimas agendas. Tudo indica que nós vamos voltar por uma questão de critério e obediência à médica. Cumprir, né? Cumprir a agenda. Mas a médica falou para ela que ela estava bem, não tinha resquício mais nenhum de câncer na tireoide e que ela poderia fazer os seus exames lá em Serra Talhada, acompanhado pelo endocrinologista. Então, foi assim, até a própria médica ficou encantada com a recuperação dela. Nosso Deus é tremendo, né? Nós atribuímos isso ao Senhor. Com a sua misericórdia e sua presteza em cuidar dos seus filhos. Então isso para mim também foi muito bom, foi algo que me deixou mais firme, mais convicto, porque depois de tudo que passou, eu entrei em crise de pânico. Eu comecei a sentir, porque... Eu vou fazer aqui uma declaração, gente. Eu não sabia que eu amava tanto como eu amo. Não sabia. Olha só, uma declaração depois de quantos anos de casado? 30. Depois de 30 anos de casado, uma declaração dessa, você ganhou o dia. Gente, eu sempre dizia que eu era muito bem casado e vivia muito bem. O homem, ele tem essa facilidade porque o homem, ele é mais tranquilo. Né? A mulher quem é mais dedicada à educação de filho, cuidar do marido, cuidar da casa e etc. O homem, ele é um pouco ausente. Né? Mas eu sempre dizia, eu vivo muito bem, minha esposa é o amor da minha vida, mas nesse processo foi que eu fui descobrir que ela realmente amava. Que realmente eu amava de uma forma que eu não tinha como explicar. Moço, e cuidei... Já valeu. Já valeu o curso, já valeu a doença, já valeu a programação. Somos meus filhos. Minha família e a família da minha esposa ficaram encantados e estarrecidos. Eu fui do primeiro instante até a nossa última viagem para o Hospital do Câncer do Recife. Então, chocou aqueles que estavam à minha volta pela minha dedicação e cuidado. Meus filhos sempre dão esse testemunho. Chocou até o senhor, né? Não, me deixou de uma forma assim. Eu me sinto realizado em poder ter prestado assim, esse acompanhamento, essa presteza, porque eu amo. E o mais interessante, eu quero só ressaltar aqui, só uma pergunta que ela me fez. Olha, irmãos, ela ficou igual ficou as prisioneiras dos campos de concentração de Hitler. Jesus. Ela ficou pesando 33 quilos. Só tinha osso, não tinha carne em lugar nenhum. Aí um dia nós estávamos no quarto e ela foi se trocar. E ela olhou para mim e fez uma pergunta. Você vai me deixar? Porque é natural
os homens abandonarem as mulheres quando elas estão passando por um processo de câncer, que eles fogem, são covardes. Eu olhei para ela e disse: minha filha, eu tenho uma alternativa. Só tem uma alternativa. Se você ficar, você é de Deus. Se você partir, você é de Deus. Mas até no momento em que você estiver no caixão, você é minha esposa. Agora, na hora que eu lhe sepultar, que eu não vou poder ir contigo, porque nossos filhos vão ficar e eles vão precisar de mim. Agora eu vou ficar com você até o fim. Você, seu esposo, seu amigo, seu marido, até o fim. Eu não vou lhe deixar. Mas foi o período que ela estava mais crente, né? Não tinha nada de carne. Estava só o espírito e o osso. Queridos, muito obrigada. Foi muito legal a participação de vocês. A senhora quer falar uma coisa? Ela quer falar. Vai. Eu quero. Teve um período em que meu esposo, como representante, ele teve o convite de sair de Serra Talhada para a gente morar na cidade de Patos, na Paraíba. E antes de fazer a mudança, eu disse para meu esposo: Demóstenes, vamos ali? E a gente foi na casa de uma irmã. E eu só cheguei ali e disse: queremos que você ore por nós. E ela orou e ela disse: olha, vocês estão com planos de sair daqui, mas ainda não é o tempo. Quando for o tempo, eu vou dar um sinal. E este foi o sinal. Eu não morri. Eu não tive metástase. E eu digo agora, com certeza, irmã, para qualquer lugar que Deus nos mandar, nós estamos prontos. Não, e a gente só sabe que você ficou doente porque você contou. Você não tem cara de quem passou por essa provação, não. É legal que a gente vai passando pela prova, dando glória a Deus, vai mudando tudo, né? Então, muito. Então, olha assim, assim, ficar à disposição de Deus é uma coisa tremenda, né? Porque quando Ele vai na frente, que a gente diz: Senhor, vamos comigo. Aí a gente vai na frente e deixa Deus vir atrás, com a gente acompanhando. Mas não é para Deus acompanhar, a gente tem que acompanhar a Deus para que a coisa flua normalmente, né? E aí vocês colocaram a vida à disposição de Deus. Isso é muito bonito, isso é muito bom. Tá? E é um exemplo, né? Isso para mim é um exemplo. E a gente agradece porque vocês passaram aqui, deixaram esse exemplo de vida, de fé, e mostraram que independente da idade, tanto faz a gente ser aquela menina que abriu a porta para Pedro e fechou a porta sem abrir, porque é o Pedro que está lá fora, foi contar para os outros sem acreditar. Você pode ser uma Abigail, apenas uma jovem senhora, você pode ser uma Débora. Não tem tempo nem hora para servir a Deus. Se nos colocarmos à disposição, Ele usa cada um de nós como instrumento de leve e fácil manejo. Obrigada a vocês, viu? Deus abençoe. Nós quem agradecemos, somos gratos por poder estar aqui. Eu estou encantado com a SEMAD, com os que compõem que chique, essa SEMAD, fortaleza, nós. compõem essa, chamo de Fortaleza de Jeová, porque é algo incrível. E o pastor Raul, o pastor Ramos e os demais estão de parabéns por deixar que Deus, né, colocasse em seus corações amor pelas almas de uma forma magnífica. Amém. Muito obrigada, Deus abençoe. E, gente, nós estamos indo ali para o comercial, rapidinho nós voltamos com mais um casal de missionários, desses que estão fazendo treinamento para irem ao campo. Venha aqui na SEMAD, conheça essa nossa equipe. Se você é promotor de missão de alguma congregação, vem aqui, agenda, leva eles para o teu culto, é bênção pura. Não dá para o próximo domingo, porque no próximo domingo vão estar todos na Jerusalém. Não sai daí não, tá? A gente volta já já. Estamos apresentando o podcast Campos Brancos. A paz do Senhor Jesus, passando aqui para agradecer a todas as crianças, ao departamento infantil, a todos os pais, a todos os irmãos que entraram no projeto do Natal Missionário.
Os cofrinhos foram recebidos e comprado presente para as crianças. Vocês podem ver todas as crianças, a alegria que elas tiveram ao receber. Nós, eu e você, que podemos contribuir com essa alegria para aquele irmão que está lá no campo, temos a obrigação de fazer. Deixa eu falar para você, esse ano não vai ser diferente. Agora, já dia 7 de fevereiro, estaremos distribuindo para as congregações os cofrinhos missionários. Eles vão ser recolhidos na própria congregação, porque há uma dificuldade em vir todo mundo para o templo central. Então, nós vamos recolher na própria congregação e depois trazê-los ao templo central. Mas não deixe o seu filho de fora desse projeto. Essa é uma forma do seu filho ser incluído no projeto de missões, do seu filho amar missões. São crianças amando crianças e precisa de você. Ensina a criança no caminho que deve andar e com certeza, quando ele for adulto, ele não vai se desviar dele. Durante a campanha, muitas crianças foram mobilizadas a encher seus cofrinhos no culto realizado no Templo Central. Fomos edificados ao testemunhar centenas de crianças engajadas que, com alegria, pureza e singeleza de coração, depositaram suas ofertas ao Senhor, demonstrando desde cedo sensibilidade para a obra missionária. O valor total arrecadado foi de R$ 5.200 e a SEMAD destinou R$ 100 para cada criança, possibilitando que seus pais pudessem adquirir um presente de Natal. Olá, eu sou o missionário Caleb. Olá, meu nome é Josué. E eu vim agradecer por cada criança que contribuiu com sua oferta missionária. Eu estamos muito felizes. Que Deus abençoe grandemente cada criança que contribuiu com a oferta missionária. Olá, eu sou Axa Ranelli, filha do missionário Enos e da missionária Stephanie, e hoje aqui eu vim agradecer a ajuda da SEMAD que nos enviaste para comprar nosso presente de Natal. Um beijo no coração de todos. Obrigada, SEMAD. Eu amo seus filhos. Igreja de Imperatriz, muito obrigado pelo presente de Natal. Que Deus abençoe cada vez mais. Tchau. Obrigado, SEMAD! Obrigado, SEMAD! Esse agradecimento que nós estamos fazendo é em nome da SEMAD. Mas quem é a SEMAD? A SEMAD somos todos nós. Muito obrigada a todos vocês. Deus abençoe. Paz do Senhor, fala o pastor Elias Oliveira, já sabe, não? O repórter das missões. Estou aqui com o doutor Bernardo e a sua administradora, aquela mulher que governa o coração dele, Elisete, lá do Ministério Estrela da Manhã, trazendo doação para o treinamento missionário. Olha que a bênção de Deus. Quero agradecer ao pastor Joacir, né, que é o presidente do Ministério Estrela da Manhã, e todos os demais pastores que contribuíram, que se mobilizaram, por todos aqueles que foram parte dessas doações lá do Ministério Estrela da Manhã. Pai, mais uma vez, obrigado por estarmos aqui na tua presença. Queremos abençoar todos os irmãos que foram voluntários, todo o ministério, pastor, os demais obreiros que são parte deste projeto. Te louvamos pela vida deles e declaramos a vitória em nome de Jesus. Amém. Juntos somos mais fortes e vamos mais longe. SEMAD, somos todos nós. Voltamos a apresentar podcast Campos Brancos. Estamos de volta com o nosso podcast Campos Brancos. E o que é o podcast Campos Brancos? É uma maneira de você adentrar no universo missionário. Através desse nosso programa, você conhece os trabalhos que são desenvolvidos pela Secretaria de Missões da Assembleia de Deus de Imperatriz. E um dos trabalhos que a Secretaria de Missões faz é exatamente formar pessoas para serem enviadas ao campo missionário. Já são mais de 2.500 alunos em 59 turmas que passam aqui 70 dias. E Deus colocou uma visão no coração do pastor Raul, que essas pessoas estão dando o que eles têm de mais precioso, que é a vida, em prol da causa do reino de Deus. Então a SEMAD, que a SEMAD somos todos nós, ela proporciona esse curso de graça. Mas por que as pessoas têm que fazer o curso para fazer missão? É tão fácil anunciar o evangelho? É. Você anunciar o evangelho para teu parente é fácil.
É chato, porque parente é bicho que não gosta de escutar, né? Mas anunciar o evangelho para o teu vizinho é fácil. Na tua cidade é fácil. Na tua escola é fácil. Mas se você sair daqui e for para outro lugar, já não é tão fácil. Primeiro você tem que abandonar os seus para ir para um lugar distante. E às vezes você não conhece o idioma, não conhece a cultura e você tem que começar tudo de novo. Então não é fácil pregar o evangelho. E ainda tem um detalhe, é maldito o que faz a obra relaxadamente, assim diz a Bíblia. Para isso, a SEMAD prepara o missionário para quando ele chegar no campo, que encontrar dificuldade, ele não voltar, saber que aquilo já era previsto. E nós estamos trazendo para vocês, esses dias, algumas das pessoas que estão fazendo esse curso. Mas antes de falar com eles, que é a irmã Socorro e o irmão Alves, nosso casal agora, eu quero perguntar, você já contribuiu com missões esse mês? Não, pois precisa contribuir, queridos. Como é que eu contribuo? Vai na secretaria da tua igreja, coloca o teu nome lá e contribui com o valor que Deus colocar no teu coração. A gente até sugere 20% do dízimo. Ou então, esse valor maior que Deus colocou mesmo, não tem problema nenhum, não vai te fazer falta. Ele vai ser multiplicado em 10, 100, 1000 vezes mais. Mas você não quer ir na secretaria da tua igreja, dá trabalho, então vamos lá. Anota o Pix, que é o CNPJ da SEMAD, é 322-652-360001-46. Repetindo, 322-652-360001-46. Ou você pode pegar o seu celular e apontar para o QR Code que está aí na tua frente e fazer a sua contribuição. Mas, gente, não estou com muita vontade de contribuir esse mês, não. Que bom. Você está acordando todo dia, está respirando. E se Deus decidir que não está com muita vontade de te mandar o oxigênio? Já era, do verbo já foi. Você pode também dar uma passadinha aqui na SEMAD, né? E nos ajudar comprando uma caneca. Tem vários modelos. Eu estou mostrando aqui essas duas, vou até trocar, tá? Uma delas é, você já orou por missões hoje? E a outra é SEMAD levando o de Jesus a sério. Brasil ainda existe um clamor. Você pega aqui para tomar café, aí quando você vai tomar café, você já orou por missão hoje? Não. Aí você ora. Tá legal, né? Então, Brasil ainda existe o clamor. Meu Deus, o Brasil está clamando por socorro, entendeu? Então, eu vou aproveitar e vou orar. Essa canequinha custa só R$25. Você pode personalizar para a tua empresa, entendeu? Com os dizeres que você quiser, com o nome que você quiser e continua sendo só R$25. Mas para que isso? É porque o missionário adoece. Nós temos uma turma agora, não sei quanto já pegou a virose, né? E vai para a UPA, mas a gente tem que comprar remédio. E quando ele está lá no campo, que ele adoece, que liga, a gente atende, mas tem que comprar remédio. Você sabe que se você adoece, vai no hospital, uma consulta é caro, mesmo que você vá no hospital público, um exame é caro. Se você não quiser esperar 6 meses para fazer um exame que tu precisa do resultado da manhã, tu paga ele à vista e é tudo caro. E a SEMAD é assim, a missionária adoeceu, ela cuida. E o dinheiro que nós utilizamos para cuidar deles é exatamente esse que a gente apura no bazar. Traz algo bom para o bazar e compra algo bom no bazar. E a gente vai agora conversar com o nosso casal de missionários, que é a irmã Socorro e o irmão Alves. Eles são maranhenses e estão lá em Santa Catarina. Poxa, que coisa! Eu podia falar um monte de coisa de vocês, que maranhense gosta de falar, né? Mas eu não conheço vocês. Quem é o irmão Alves? Em poucas palavras, quem é a irmã Socorro? O microfone é seu, pode dizer quem é o irmão Alves. Tá ligado? Pode ir sem medo, pode falar sem medo. Irmão Alves, sou Reginaldo Alves dos Santos. Nós estamos... vamos falar sobre o quê? Sobre... Quem é você? Eu sou... a família sou Reginaldo Alves dos Santos e estou lá em Santa Catarina, né? Ali fomos... Os filhos passaram no Enem. Aí nós fomos para lá, fomos ajudar eles, né? Os pais sempre ajudam os filhos, né? Fomos apoiar eles nos estudos. Estamos lá há 3 anos, 4 anos lá, ajudando eles, eu e minha esposa lá, apoiando, né?
o caminho dos filhos, sempre nós temos que ajudar os filhos a crescer na vida e apoiar eles. É a herança, né? É a herança que Deus deu para vocês. Né, para eles crescer, ensinando eles como é que é o certo, o que é errado, mesmo já sendo já adulto, mas sempre nós estamos ali ajudando eles o que nós possamos fazer como pai, né? A ajudar sempre os filhos a crescer, a orientar eles no caminho de Deus cada dia vez mais, para eles aprender cada dia mais, que nós estamos perto deles, nós somos, que eles possam olhar para nós, né, e tirar alguma coisa da gente, né, e seguir em frente, né? Quem é Irmã Socorro? Se eu perguntar quem é você? Eu sou a Maria do Socorro Melo dos Santos, sou na naturalidade de São Luís do Maranhão, né, como meu esposo falou, nós estamos ali há 4 anos em Santa Catarina para uma missão, tá, de educar mais e mais, porque filho vai ser sempre filho, né? E eu estou com o intuito aqui de fazer a missão, né, porque nós já somos missionários, mas precisamos do aprendizado. Eu quero saber como é que vocês começaram essa vida de missão. Vocês foram apoiar os filhos, vocês já eram missionários na cidade de vocês, Ilha de Coroatá, de São Luís, moravam antes em Coroatá, é isso? Não. Onde era que vocês moravam? Nós morávamos, eu sou Ludovicense de São Luís, ele de Coroatá. Nós moramos lá em São Luís, eu conheci ele em São Luís do Maranhão, nós casamos em São Luís do Maranhão. Há quanto tempo? Há quanto tempo? Eu sou Ludovicense. Não, quanto tempo vocês casaram? Uns 28 anos somos casados. Então tem 2 filhos? Isso, com a idade do meu filho. 28, com 1 semana eu engravidei do Ezequiel. E nós já fizemos a obra, nós era de frente à coordenação de missão, onde que nós ajudamos com cesta base. Nós já fomos no campo, eu mais meu esposo ajudando o pastor, né? Qual campo que vocês foram? Foram do campo da cidade Rosário, não é isso? Rosário. É ajudar o pastor. Esqueci o nome dele. Do pastor. Calma, muita calma. Só está conversando nós 3. Entendeu? O povo está vendo porque está, né? Mas está conversando nós 3. Então, vocês, como é que surgiu essa vontade de fazer missão? Porque a gente gosta de dizer que a missão da igreja é fazer missão, mas muito de nós não gosta muito de fazer. A gente perde a oportunidade de fazer e a gente perde a chance de ganhar a pedrinha para a nossa coroa, né? Como é que surgiu em vocês vontade de fazer missão? E como é que surgiu a oportunidade de fazer esse curso? Vontade sempre eu tive de fazer missão. Porque missão, nós fizemos missão a toda hora, a todo momento, como eu lhe falei. Né? A vontade veio de fazer o ID, de falar de Deus, mas só para nós aprendermos mais, precisamos mais de explicação, de entendimento, que é o conhecimento vindo para praticar a missão. Como é que vocês ficaram sabendo do curso de missões da SEMAD? Como é que vocês findaram parando aqui de tão longe? Eu já estive aqui há 6 anos atrás. Fazendo esse curso? No Congresso de Missões. Né? Desde muito tempo, meu coração ardia de fazer este curso. Né, onde que eu tenho o desejo de pregar, de estar evangelizando, onde que eu vou, eu falo de Jesus, e teve esse desejo de complementar fazendo esse curso de missões. Irmão Alves, quando vocês decidiram fazer o curso e vieram, vocês pensaram que seria assim como a expectativa de vocês para o curso era como está sendo? Ou vocês pensaram que era sentar numa sala de aula e aqui é totalmente diferente? Como é que é? Eu pensava que fez esse curso, eu pensava que também queria sentar na sala de aula. Também, né? Para explicação, para onde que a gente vai, a gente mandar ir para outro lugar, a língua diferente, né? Eu pensava que nós ia aprender tudo isso aí, né? Aprender também mais um pouco da Bíblia, como é que se faz, em outro lugar, né? É tudo diferente, né? Eu pensava que era isso aí que nós ia aprender. E aí? Tá sendo. Ensinado, tudo direitinho. Como eu pensava mesmo. Porque para fazer um curso para nós ir para outro lugar, nós temos que aprender a língua de lá, o costume de lá, desse lugar, né?
Para a gente não chegar e atropelar as coisas, né? Nós temos que saber tudo que acontece nesse lugar para nós fazer o certo, não errar, né? Para a gente pregar em outro lugar, a gente tem que saber a cultura de lá, né? O que nós fazemos lá para nós pregar o evangelho, para nós saber como é que nós vamos entrar com a palavra de Deus. A minha pergunta, vocês já tiveram várias aulas, ainda vão ter muitas outras, mas primeiro o senhor responde, depois ela. Das aulas que vocês já tiveram até agora, qual foi a que impactou a vida de vocês? E se não tiver nenhuma, pode falar nenhuma, não tem nenhum problema. Qual foi a que tocou? Aqui tocou foi do professor agora que ele está ensinando. Pastor João Batista. Isso. Aê, moço, aquele cavalo. Esse homem é bom. É bom, o homem é bom. O homem é bom, tem que falar a verdade. O homem é bom. O que ele está falando, todos me tocaram. Todos. Era para ter um desses professores aí, que esse professor é bom. Eu acho que ele era para ensinar todas as igrejas. Era para estar em todas. Todo mês, toda semana ele está para ensinar. O homem é bom. A gente aprende muito, e muitas vezes, desculpa dizer, muitas vezes a igreja não ensina. Com certeza. Ele é para um professor. Não me desculpa, não, é realidade. Ele é realidade, ele é para aprender. Nós estamos aprendendo muito. Nós estamos comendo o maior maná para aprender com esse homem. Irmã Socorro, e a senhora? Vocês são a mesma carne, não tem nenhuma obrigação da aula que impactou ser a mesma, né? Vocês só têm que concordar com o lugar de ir, entendeu? Mas, porque vamos dois. Mas qual a aula que impactou a senhora? Olha só, falando das disciplinas todas são boas, todas eu tirei aprendizado, tá? Todos foram muito úteis para mim, mas o que me chamou mais atenção, o princípio, a interpretação do professor João Batista, né, onde que ele explica as teorias, né, que me chamaram, que trouxe para mim, para enriquecer mais o meu aprendizado de como estudá-la, a Bíblia. Bom, vocês dois estão fazendo o curso de missões. Geralmente quem faz o curso de missões, ele está se preparando para ir para algum lugar. Talvez ficar onde está e fazer um trabalho com excelência, ou ser enviado para outro lugar. Filho é herança, mas eles vão criar a família dele. Eles vão casar, os dois vão ter a família dele e vocês vão voltar a ficar só os dois juntos. A minha pergunta, terminando o curso, vocês já têm um lugar onde vocês querem fazer missões ou vocês vão se colocar à disposição de Deus para ir para onde Ele mandar? Assim, a minha maior vontade era de ir para a África. Desde o início que eu estive aqui no culto de missões da África, que meu coração arde. Mas eu coloco à disposição do Senhor. Meu desejo é ir para a África, mas a vontade de Deus é outra. Irmão Alves, e o seu desejo? O senhor pensa em algum lugar específico? Ou não, estou à disposição de Deus, onde Ele mandar eu vou. Eu estou à disposição de Deus. Né? Onde Ele manda, a gente vai, né? Mas assim, eu sou assim, eu sou mais na posição de Deus, pareceu um lugar na nossa cidade, porque nossa cidade tem muito lugar que nunca viu nem a palavra de Deus. Tem interior que nunca ouviu nem a palavra de Deus. No Maranhão. Então seriam os nordestinos, sertanejos, o interior do Maranhão, quilombola, que tem muito quilombola no Maranhão. Tem. A gente, na realidade, nós temos muito espaço para trabalhar o nosso povo, a nossa gente. Até a canequinha que eu apresentei agora, Brasil, ainda existe um clamor. E é esse clamor de sertanejo, de indígena, de nordestino, do nosso povo, da nossa gente. Então vocês estão disponíveis, mas o coração vai por esse lado. Vai por esse lado. Sei não, irmão, vocês vão ter que entrar no acordo. Vão ter que entrar no acordo. É porque assim, o nosso pensamento muitas vezes não é o certo, mas eu penso primeiro tem que pregar aqui. Jerusalém, Judéia, aqui, Samaria, aí depois confia na terra. Vai um pouco lá para frente. Eu penso assim. Não, mas sabe, esse IT, ele é feito simultaneamente. Enquanto tem alguém em Jerusalém, Judéia, Samaria, tem outros nos confins da terra. Exatamente por isso a gente faz esse curso de missão para preparar a pessoa para os confins da terra, porque eu não vou.
né? O senhor quer ficar aqui perto, Isso. outro quer ficar aqui perto, mas tem uns que o chamado é específico para longe. E o evangelho, ele precisa ser levado. E Deus tem uma pessoa certa para cada povo, para cada lugar. Às vezes a gente fica, ih, meu Deus, mas isso ali não vai dar certo, e isso não. E ele fica olhando para a gente, ô povinho besta, eu já sei onde é que eu vou mandar, eu já sei o que é que eu vou fazer. O nosso Deus é tremendo. Agora, os filhos de vocês vão passar o quê? Quanto tempo ainda para se formar? Olha, a menina está fazendo direito, né? O desejo dela era fazer veterinário. Quando terminar os estudos, eles não têm mais vontade de sair de lá. Mas a pessoa sai do Coroatá, daqui, de Imperatriz, vai para Santa Catarina, quer voltar? Não, filha, é difícil. Lá onde nós estamos, que é Lages, Serra Catarinense, uma das cidades mais frias. Clima delicioso. Nossa, fria, de ver granizo, Você sai de 40 graus para 6, para 6, 5, a diferença, os climas. Ela diz que não quer, porque lá em Lages não tem praia, não é litoral. Nós morávamos perto da praia, né? Ela não quer sair, mas assim... E ele, o menino? E o menino também não quer. Vamos casar lá, vamos morar lá. E vocês que se virem. Mas o bom é que vocês foram para esse primeiro momento. Esse lance do pai e da mãe, continuar cuidando dos filhos, que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, né? O fato de vocês estarem juntos, mostrando para eles o evangelho, ele não se desviou nunca. Pode até dar uma pulada fora, mas eles voltam, porque eles aprenderam. E a Bíblia diz, tu inculca no coração, prega no umbral da porta, bota na tábua, onde tu vê, prega na rua, quando passar correndo dá para ler. E vocês estão fazendo isso, estão cuidando dos filhos. Como o filho é herança, o diabo é doido por uma herança, mas vocês não deixam ele mexer na de vocês. Isso já é o primeiro campo missionário. Às vezes nós nos preocupamos com fazer missão fora e perdemos os nossos dentro de casa, entendeu? Quando nós cuidamos dos nossos, é mais fácil a gente cuidar dos outros. Então, vocês estão disponíveis, vão estar livres, que os filhos vão casar, são novos, cheios de saúde. Aí vocês ainda têm um caminho muito grande pela frente, viu? Que Deus abençoe o ministério de vocês, viu? E pode ficar assim só na brecha, que Deus vai usar vocês tremendamente, aonde quer que Ele vá. Do jeito que vocês são, porque às vezes as pessoas, não, mas eu vou ter que pregar igual o João Batista, nunca vou conseguir, porque eu passo 3 horas ouvindo, eu entendo meia hora. Das 3, ele fala 3 quilos, eu entendo 1 grama, mas ele só sabe falar daquele jeito, ele é polido. Mas se eu for falar daquele jeito, eu me perco. Se o senhor for falar daquele jeito, o senhor se perde. Mas o senhor tem capacidade de aprender tudo o que ele está ensinando e falar da maneira que outras pessoas entendam. Muitas pessoas não entendem, mas Deus usa cada um de nós nas nossas particularidades para nos fazer entender as pessoas como nós. Então Deus vai usar vocês do jeito que vocês são, aonde Ele mandar. E vai abençoar o ministério de vocês, e parabéns pelos 2 filhos, viu? Só tem 2 e os 2 estão fazendo faculdade, parabéns. Deus abençoe, cuidaram muito bem da herança. Agora eu quero que vocês olhem para aquela câmara ali e digam, por que fazer missão? Primeiro a senhora, depois ele. Por que fazer missões? Nós sabemos que o mundo não está todo evangelizado, né? Que nós precisamos levar as boas novas, nós precisamos pregar para as pessoas que nunca ouviram falar. Eu creio que Jesus ainda não veio, porque ainda tem pessoas para ouvir a palavra de Deus. Por que fazer missão, irmão Alves? Por que fazer missão? Porque é pregar a palavra de Deus, né, em todo canto da terra, até que Jesus vinha. E nós temos que fazer esse mandato que Jesus mandou, ide e pregar toda a criatura. Aqueles que aceitarem vai ser salvo. Aí nós temos esse dever para nós.
os cristãos, pregar o evangelho para toda criatura, aonde até o fim da terra, até que Jesus venha e buscar aquele povo que aceitou ele e vai levar para o céu. Esse é o mandado dele, nós temos que cumprir essa ordem. Ok. Muito obrigada a vocês. Tá? Deus abençoe. E a gente termina aqui o nosso podcast Campos Brancos. Deixa eu falar para vocês. Esse ano nós estaremos trabalhando na SEMAD com o tema Imperatriz Celeiro de Missões. Nós estaremos cuidando desse celeiro que cuida da semente, que cuida das provisões para encaminhar para todo canto do mundo. E nós vamos falar sobre cada local, cada projeto onde a SEMAD está apoiando, está trabalhando, está fazendo. Então eu te convido, entra para o universo missionário e vamos fazer missões. A missão da igreja é fazer missão. Então vamos fazer missão. E o que é fazer missão? É levar Jesus Cristo a toda criatura. Tá? É esvaziar o inferno e encher os céus. Então venha fazer missões conosco. E eu mais uma vez aproveito para te convidar para dar uma passada aqui na SEMAD e conhecer a turma 59 de missões. É uma turma super top, super legal, você vai amar conhecê-los. E a gente se despede dizendo que o nosso programa vai ao ar toda sexta-feira, das 19 às 20 horas, na TV Cidade Esperança, canal 14, que a nossa TV agora está super chique. Vai sábado, das 19 às 20 horas, na Rádio Cidade Esperança, 106.9, que é a mais querida e a mais ouvida. Vai no YouTube da IAD, no YouTube da SEMAD. Mas, falei a Rádio Cidade Esperança, a Rádio Cidade Esperança tem 24 anos, 24 horas por dia, falando de Jesus. É a maior missionária que a Assembleia de Deus tem, porque a rádio chega em locais que eu nunca vou chegar, que eu sequer imagino que existe, mas através dos hinos, através das mensagens, o Evangelho está sendo pregado a essas pessoas. Nós estamos mostrando Jesus como Senhor e Salvador. Muitas delas aceitam e têm testemunhos belíssimos. Portanto, meu amado, sintoniza na 106.9. Meio-dia, melhor programa. Voz da Assembleia de Deus, apresentação eu, Zeni. Aí tem sempre uma mensagem do pastor Raul, hino, só aquele do tempo de antigamente, hino antigo, aquela música sacra que te faz chorar. Então vamos lá, sintoniza 106.9 e a paz do Senhor. Até nosso próximo encontro. Acabamos de apresentar podcast Campos Brancos. Participe e seja você também o mantenedor desta grande obra. SEMAD, somos todos nós.